O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você glorifica a Deus pela sua palavra. Podemos assentar por bondade, fique à vontade. Você tem liberdade para glorificar a Deus, você está na casa do Pai. Tenho aprendido que a graça de Deus é uma resposta para aquilo que nós entregamos. Então, quem pouco entrega, pouco recebe. Quem muito entrega, muito recebe. Aí vai de você. Queridos, o contexto bíblico do livro do Gênesis, no capítulo de número 12, que ora fizemos leitura, nos apresenta um personagem por nome Abrão. E esse personagem, ou esse homem de Deus, tem uma decisão importante a tomar. Segundo o contexto bíblico vai nos apresentar, e eu entendo que todo avivamento vem das Escrituras, é importante explicar o texto. Segundo o contexto bíblico vai nos apresentar, no capítulo de número 11, esse Abrão tem um pai por nome Terá, e eles vivem em uma terra chamada Ur dos Caldeus. A principal característica da terra de Ur é a idolatria. Esse Abrão vive em uma terra pagã, onde não se conhecia esse Deus que nós servimos, esse Deus que salva, esse Deus que cura. Flávio Josefo, um dos maiores estudiosos da cultura judaica, escreve no seu livro Antiguidades Judaicas, que muito provavelmente, inclusive, Abrão, antes de ser conhecido e ser chamado pelo Senhor, trabalhava junto com o seu pai em uma casa de ídolos. Então Terá, que é o pai de Abraão, era um comerciante que vendia nessa terra ídolos estrangeiros. É nesse contexto que o Senhor encontra um homem, ou esse homem por nome Abrão. Perceba que Deus não faz para ele uma promessa fácil no verso de número 1, pois toda promessa é precedida por uma ordem de renúncia. Deus não oferece a Abrão um mapa da onde ele deveria ir. A palavra é simples e direta: vai ou sai da tua terra, porque só é apto a viver promessa quem sabe viver renúncia. Deus não usa promessa para te fazer andar na vontade dele. Pelo contrário, a promessa é para quem já anda na vontade de Deus. Deus não usa recurso para fazer você andar na vontade dele. Deus não usa aquilo que ele pode fazer por você para fazer com que você ande na presença dele. Pelo contrário, ele faz para quem anda na presença. Deus não oferece a Abrão a resposta das suas dificuldades. Você vai sair daqui, vai passar por aquela terra, eu vou falar contigo. Não. A palavra de Deus é direta e reta: sai. Se você sair, você escuta a promessa. E eu entendo a partir desse texto que o tamanho da sua renúncia define o tamanho do seu sucesso. O problema é que nós vemos em uma geração onde os nossos jovens e até os nossos irmãos querem viver muito sucesso com pouca renúncia. A gente quer viver graça orando pouco. A gente quer que Deus fale conosco lendo pouco. A gente quer que Deus faça um mistério se dedicando pouco. Mas Deus não trabalha na vida de quem faz pouco. Deus não trabalha na vida de quem renuncia pouco. Deus não faz na vida de quem se esforça pouco. Então, quer um conselho dentro do texto? Quer viver milagre? Renuncia. Quer viver projeto? Renuncia. Quer viver coisa nova de Deus? Renuncia. Pois Deus sabe gerar coisa nova na vida de quem sabe renunciar. Eu escutei um glória a Deus da pastora, então eu sinto que eu estou na graça de Deus. Eu vou repetir porque eu sei que alguém vai receber.
Pare de colocar a culpa em Deus daquilo que você não vive. Talvez você não está vivendo porque você não renuncia. Porque você tem a oportunidade de ler o texto bíblico, mas você prefere ficar o dia todo no Netflix, na série, na TV. Isso aqui é o texto que está dizendo. Mas Abraão sabe, enquanto eu renuncio, Deus faz por mim. Enquanto eu abro mão e me esforço, Deus faz por mim. Enquanto eu me dedico na casa do Senhor, o céu faz por mim. Porque enquanto eu faço por Deus, Ele faz na minha vida. O texto vai dizer: Abraão está em uma terra estrangeira, em uma terra idólatra. Mas eu entendo disso, eu entendo do texto. Deus não está preocupado aonde eu estou, aonde Ele me encontra. Deus não está preocupado com o ambiente aonde eu estou. Entendo o que eu estou querendo dizer. Deus não está preocupado se você mora no Samorritos, no Parque Pinheiros, ou se você mora no Alphaville. Deus só está procurando uma pessoa disponível. O texto vai dizer que Deus falou. Só que tem gente que Deus fala e não ouve. Mas quando Deus fala com Abraão, ele ouviu. Porque Deus procura pessoas disponíveis e não pessoas aptas. Tem muita gente que é apto, mas não vive promessa porque não ouve. Tem muita gente que tem capacidade, mas não vive promessa porque não quer ouvir. Mas nessa noite eu sei que você tinha muitos lugares para estar, mas você está aqui nessa noite, 9 horas da noite, sabendo que a melhor parte é escutar a palavra de Deus para a sua vida. E o que Deus quer dizer para você, é que enquanto você renuncia, o céu faz por você. Deus não está preocupado com as suas condições. Deus não está preocupado com quem é o seu pai. Deus não está preocupado se você vive em um ambiente onde o seu pai e a sua mãe vivem em guerra, onde o seu pai e a sua mãe é viciado em droga, não. Onde seu ambiente não tem dinheiro, não tem recurso, não. Deus está preocupado com a sua disponibilidade. Será que tem alguém disponível aqui nessa noite? O problema é que nossa geração, muitos de nós, e aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui. Muitos de nós nos tornamos frequentadores. A gente vai para o trabalho, mas a gente não sabe nem o que a gente está fazendo lá. Eu estou dentro do texto, irmão. A gente vai para o evento, mas a gente não sabe nem o que a gente está fazendo lá. A gente vai para o culto, mas a gente não tem nem objetivo definido ao ir por culto. A gente vai por ir, a gente faz por fazer e não por coração aberto. A pergunta de Deus para você nessa noite é: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Aleluia. Aleluia. Eu estou debaixo de oração e jejum, irmão. Fique tranquilo. O que você veio fazer aqui nessa noite? Às vezes a gente vem porque a gente quer mostrar que a gente está lá. Às vezes a gente vem porque a gente quer mostrar que a gente faz. Mas por que você está aqui nessa noite? Jesus marcou essa noite para ter um encontro contigo e perguntar para você: qual é o seu intuito em sair da tua casa e vir para a igreja aqui nessa noite? Eu vou dar 15 segundos para você pensar. É necessário entender que no reino de Deus as coisas funcionam diferente. Lá fora eles procuram as pessoas mais aptas, as pessoas mais capazes. No reino, Deus procura as pessoas que mais renunciam e as pessoas que mais estão disponíveis. A igreja brasileira tem passado por tempos difíceis porque nós temos poucas pessoas disponíveis na seara. Nós temos poucas pessoas disponíveis para viver o sobrenatural. Quanto tempo que você não ora na madrugada, irmão? Quanto tempo que eu não oro na madrugada? Quanto tempo que você não tira um dia de consagração? Quanto tempo que você não tira um dia de jejum? Quanto tempo que você não tira um dia para falar com Deus? Quanto tempo, aquela leitura bíblica, quanto tempo que você não faz 10 minutos por dia de leitura bíblica? Quanto tempo que você não renuncia? Deus faz na medida do quanto eu me esforço pelo reino. Deus faz na medida do quanto eu me esforço pela palavra. Perceba que esse Abrão, cujo significado hebraico do nome Abrão é pai exaltado, o nome dele é até um pouco irônico, porque ele é chamado de pai grandioso, pai exaltado, mas não tem filho. No nome, ou no que ele mostra, ele é pai, mas na verdade, na realidade, não tem filho.
O que é interessante é que Deus fala para ele: Abrão, sai que eu vou fazer. Perceba que Deus estava querendo dizer: Abrão, quando você sair, eu acrescento o que você tem falta. No capítulo de número 17, Deus adiciona uma letra no nome de Abrão, que se torna Abraão. Abraão, que significa pai de multidões. O pai exaltado se torna pai de multidões. Deus acrescenta quando ele renuncia. Quando ele abre mão, Deus faz por ele. Qual é o segredo desse texto? Deus estava dizendo para ele: Abrão, você precisa sair, e esse sair não é só conhecer a Deus, entenda o que eu vou dizer? Porque você precisa conhecer a si mesmo. Porque no nome você é pai exaltado, mas por fora você é pai exaltado, mas por dentro você é frustrado, que você não tem filho. Você precisa se conhecer. É menos nome e mais ação. Abre mão que eu te dou filho. Renuncia que eu te dou filho. Renuncia que eu faço por você. O problema é que muitos de nós pedimos, mas não estamos preparados para escutar a palavra de Deus. Abre mão. Tira. Sai. Qual é a renúncia que você precisa fazer para Deus fazer aquilo que você está pedindo para Ele? Sabe aquele batismo no Espírito Santo que você tem buscado? Qual é a renúncia que você não fez para Deus te batizar no Espírito Santo? Sabe aquele dom espiritual que você está buscando? Qual é a renúncia que você não fez, que falta você fazer para Deus te dar esse dom espiritual? Sabe essa bênção financeira que você está pedindo? Qual é a obediência que você não teve ainda, que falta você ter para Deus fazer na sua vida? O que será que falta? Quando eu abro mão, Deus acrescenta. Deus não acrescenta nada na vida de quem não abre mão. Abrão, você vai viver aqui um exercício de obediência e de confiança. Deus manda ele sair da casa, da parentela e da região do pai. O que ele faz? Ele leva o Ló na mochila. Perceba que ele abre mão ou deixa Ló, ou se afasta de Ló da parentela no capítulo 15. E a promessa só se cumpre no capítulo 18. Faltou abrir mão. E eu vou fazer uma pergunta para você. Muitos de nós, e eu nem gosto de pregar dessa forma, eu sou mais pentecostal, mas é o que Deus tem mandado para mim. Muitos de nós pedimos ou profetizamos que teremos anos diferentes, 2026 diferente, 2027 diferente, mas a gente não vive nada diferente porque a gente faz o que a gente sempre fez. O que será que falta você fazer de diferente para viver um ano diferente na presença de Deus? Eu tenho um pastor que fala, assim, é noite de reflexão hoje. Hoje Jesus chamou a gente para a roda da conversa. O que falta você fazer para você viver um ano diferente? Você começou janeiro falando: Senhor, esse ano vai ser um ano diferente, já estamos em abril. Ou melhor, em maio já, a partir da semana que vem. E esse ano está sendo igual ao ano passado. Por quê? Porque você não mudou. Porque eu não mudei. Mas perceba que quando Deus fala: Abrão, você vai sair, e ele fala: eu vou sair, Deus vai fazer ou vai atuar na vida dele de 3 formas. Pois Deus atua na vida de quem renuncia de 3 formas diferentes. A primeira forma está no capítulo 12, o verso de número 2. Quando o texto diz: Abrão, você saiu agora, eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e te engrandecerei. São 3 promessas que Deus vai atuar por ele. Porque quem renuncia, Deus faz por ele. Quem abre mão, Deus faz por ele. É por isso que Jeremias escreveu no capítulo de número 17 do seu livro, no verso de número 5, 6 e 7, que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é a pessoa ou o crente que confia na sua própria força, ou que acha que consegue fazer alguma coisa sozinho. Mas bendito é aquele que faz que nem Abrão. Senhor, eu abro mão, mas eu sei que o Senhor vai fazer por mim. Enquanto você renuncia, Deus derrama cura na sua casa. Alguém deu glória a Deus? Enquanto você renuncia, Deus derrama milagre na sua parentela.
Enquanto você renuncia, Deus te dá dons espirituais. Deus te dá graça, Deus te dá presença, Deus te dá renovo, Deus te dá conforto. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite para profetizar na vida de alguém. Enquanto você abre mão, o céu trabalha por você. O céu não precisa da tua força, o céu não precisa do teu jeito, o céu não precisa da tua ajuda, mas enquanto você renuncia, Deus faz coisa grande na tua vida. Eu vou dar 15 segundos para quem trouxe glória. Tem gente que não trouxe, mas não tem problema. Aleluia, aleluia. Enquanto você renuncia, Deus faz algo por você. Enquanto você abre mão, Deus faz algo por você. Eu lidero um departamento de jovens ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Vila Iase. Aqui no Taboão da Serra, nós temos um grupo de 60 jovens e adolescentes. E às vezes eu converso com eles e falo, olha, às vezes muitos de nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque a gente não está preparado para aquilo que Deus vai pedir para a gente abandonar. A gente não está abandonado para aquilo que o céu vai exigir de nós. Tem muitos que falam, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um pastor. E o apóstolo Paulo diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, glória a Deus por isso. Mas não estão preparados para pagar o preço do ministério. Tem muitos de nós que pedimos algo que Deus possa fazer na nossa família, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço da oração, da obediência, do jejum e da consagração. Será que você está preparado para aquilo que o céu vai exigir de você? Será? E às vezes a gente tem entendido errado, e eu tento ser sempre bíblico, e é verdade. A gente tem vivido um evangelho, principalmente com a ascensão das igrejas neopentecostais por aí fora, além da Assembleia de Deus, fora da Assembleia de Deus, que vão dizer que Deus tem a obrigação de me dar, sempre está me dando, sempre está me concedendo, sempre está dando na minha mão. E a gente está confundindo um pouco o que é evangelho. Mas evangelho é renúncia, irmão. Se ninguém falou isso para você ainda, eu tenho certeza que a pastora fala, eu vou dizer para você. Evangelho é renúncia, evangelho é cruz. Evangelho é abrir mão, evangelho é eu estar na minha escola, é culto de jovens, né? É eu falar, não, na rodinha do palavrão eu não entro, na rodinha da prostituição eu não entro, na rodinha da má conversação, na rodinha do bullying eu não entro, eu não me envolvo com isso, porque eu sou crente. E são coisas que a gente precisa lembrar, pastor. A gente precisa voltar a lembrar o que é evangelho. Evangelho é renúncia, evangelho é negação, evangelho é abrir mão, evangelho é deixar para trás. É trocar aquilo que eu quero pela vontade de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo, eu abro mão da minha vontade, abro mão dos meus prazeres, abro mão daquilo que eu quero viver, para viver a vontade de Cristo e o poder da sua ressurreição. Quem renuncia, Deus faz por ele. No verso de número 2 também, o texto conclui, tu serás uma bênção, porque para Deus não é suficiente fazer por mim, Deus quer fazer em mim. É diferente Deus me dar uma bênção, de Deus me tornar uma bênção. Tem muita gente que busca receber, mas não busca ser. Atos capítulo de número 1, Jesus ascendendo aos céus diz, vós recebereis poder para ser e não para ter. E às vezes a gente altera esse poder como se Deus tivesse me dado virtude para ter poder. Não. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção viva. Deus quer que você seja uma bênção ambulante. Sabe a diferença do abençoado para aquele que é uma bênção? O abençoado, que gosta só de bênção, ele só anda com Deus enquanto ele é abençoado. Ele só dá glória enquanto ele é abençoado. Ele só ora enquanto ele é abençoado. Mas aquele que é uma bênção é diferente. As portas estão fechadas, mas eu continuo dando glória a Deus. As coisas não estão acontecendo, mas eu continuo dando glória a Deus. O ambiente não é propício, mas eu continuo dando glória a Deus.
Porque crente que é crente, irmão, ele não é moldado pelas circunstâncias, ele é moldado pela fé. O texto vai dizer, Gênesis capítulo de número 15, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, vai lá fora e conta as estrelas. Mas o texto continua dizendo que o sol estava se pondo. E eu entendi um mistério aqui. Tem muita gente que fala que Deus chamou e Abraão olhou para o céu à noite e começou a contar 1, 2. Não, mas não é isso que o texto diz. O texto vai dizer que Deus mandou Abraão contar as estrelas de dia. Está no texto, é só ler, isso não é invenção minha. Por que Deus mandou Abraão contar as estrelas quando não dá para ver as estrelas? Deus estava querendo ensinar para Abraão: Abraão, quem é uma bênção sabe que por mais que você não esteja vendo, eu estou falando que tem. Se eu estou falando que tem, você tem que confiar na minha palavra e não na sua vista. Então, como você é uma bênção, você sabe. Parece que não tem estrela, mas eu faço brotar estrela onde você não consegue ver. Parece que as coisas não vão acontecer, mas eu faço acontecer, porque você é uma bênção. Eu não sei se você crê nisso, mas o céu manda eu dizer para a vida de alguém: você é uma bênção, você é uma bênção. O ambiente não é propício, mas você é uma bênção. O ambiente é um deserto, mas você é uma bênção. O ambiente não é adequado, mas você é uma bênção. Parece que as coisas não vão acontecer, mas você é uma bênção. Essa é a diferença do profeta, porque profeta que é profeta faz que nem Ezequiel no capítulo de número 37 do seu livro. O ambiente só tem osso, mas eu sou uma bênção. E se eu pisei num ambiente de osso, Deus vai fazer ter vida, vida, vida. Você é uma bênção, você é uma bênção. Você é uma bênção. Deus faz por ele. Deus faz nele. Farei por você. Farei em você. E Deus faz através dele. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não satisfeito em fazer por mim, não satisfeito em fazer em mim, Deus quer fazer através de mim. Aqui eu chego no tema da mensagem. Deus quer fazer através de você. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é uma bênção, ela não é satisfeita. E que tipo de bênção é essa que serve só para você? Que tipo de graça de Deus é essa que não transborda na sua vida para a pessoa que está do teu lado? Que tipo de trabalhar de Deus é esse na sua vida que você não é bênção na vida de ninguém? Que você não tem uma palavra para a vida de ninguém? Que você não tem uma palavra de oração na vida de ninguém? Que você não tem graça para a vida de ninguém? Que bênção é essa de Deus para a sua vida que só serve para você? Isso não é evangelho. O evangelho me ensina que Deus faz por mim, que Deus faz em mim e que Deus quer fazer através de mim. Deus não quer somente fazer por você. Deus não quer somente fazer em você. Ele quer que você seja canal de transformação na vida de alguém. Só que só é canal quem se posiciona. Só é canal quem se posiciona e se responsabiliza e fala: Senhor, eu tenho uma responsabilidade diante disso aqui. Enquanto eu estava vindo para cá, eu moro até um pouco perto, mas não é tão perto assim. Eu estava olhando e eu gosto de refletir quando eu não estou dirigindo, quando eu estou de Uber. É muito bom olhar para as casas, olhar para as regiões, para onde eu estou passando. E eu gosto de ver às vezes e penso: Senhor, fui vendo pessoas se prostituindo. Fui vendo pessoas na rua. Sexta-feira à noite é dia de festa. Sexta-feira à noite não só isso. Alguns estudiosos, e eu aprendi que é assim também, vai dizer que muitos despachos são feitos na sexta-feira à noite, porque é dia de fazer trabalho no mundo espiritual. E eu pensei: Senhor, enquanto as pessoas estão se prostituindo nas esquinas aqui, enquanto tem muitos drogados aqui nas esquinas, qual é a minha posição ao respeito disso? O que eu estou fazendo a respeito disso? Será que Deus está me usando realmente para mudar a vida de alguém, ou eu sou só um frequentador de culto? Um pastor que eu faço mentoria falou para mim certa vez que o silêncio também é bom, porque nem sempre Deus nos chama para nos alegrar, entenda?
Às vezes Ele nos chama para nos confrontar. Qual é a sua posição no meio disso? Deus quer fazer através de você, o líder dos jovens falou, nós precisamos urgentemente acreditar no crescimento dos nossos jovens, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você para curar a vida de alguém. Deus quer usar você para pregar para alguém. Não necessariamente você terá o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, 1 Coríntios capítulo 12, para estar aqui em cima, ensinando. Mas Deus quer usar você para impactar na vida de alguém que mora na sua casa. Deus quer usar você para impactar a vida de alguém que mora na sua rua. Deus quer usar você para mudar o bairro que você mora. Certa vez John Wesley disse: Senhor, se tu me deres apenas 100 homens cheios do Espírito Santo, eu vou virar a nação que eu moro de cabeça para baixo. Porque muitas vezes o que Deus precisa é de uma pessoa disponível. É de uma pessoa que quer fazer a diferença. É de uma pessoa que quer impactar o ambiente onde ela está inserida. Eu não sei se você é essa pessoa, mas se você é essa pessoa, tem uma palavra para você. Deus quer fazer algo através de você. Deus quer te usar. Deus tem tantas promessas na tua vida que estão paradas. Quando que você vai se posicionar para viver essas promessas? Tem tantas coisas e às vezes nós normalizamos viver baseados nos pequenos impulsos da graça de Deus. Mas não é tempo mais de viver pequenos impulsos. Deus tem nos chamado para o sobrenatural. Deus tem nos chamado para o sobrenatural, para o além. Deus tem chamado, e eu creio que pessoas que estão aqui nessa noite, alguns ficarão aqui, serão usados aqui, mas alguns Deus vai levantar para impactar a nossa cidade. Alguns Deus vai usar, vai levantar para impactar a nossa nação. Talvez alguém Deus vai levar até para impactar lá fora, mas precisa que você se posicione. Você precisa se posicionar. Você precisa falar: Senhor, eu estou aqui. Talvez você diga: Senhor, eu não tenho tempo. Mas tempo não se acha, tempo se cria. Deus está procurando alguém que amanhã vai falar: Senhor, eu vou acordar um pouco mais cedo para fazer um devocional. São coisas simples, mas Deus quer fazer através de você. E é por isso que nas nossas igrejas, nos nossos cultos, por aí fora, não estou falando daqui, mas por aí fora, eu vou em igrejas às vezes do domingo, que só tem 2, 3 crentes. Por quê? Porque deixou a prioridade de lado. Eu lembro do meu avô, e eu vou terminar a mensagem, já estou concluindo. O meu avô contando, meu avô é pastor lá em Minas Gerais, que quando ele tinha a minha idade, ele iniciava um ministério, ele saía com os seus amigos, pregando a palavra, e eles colocavam a mão sobre os enfermos eram curados. E eu falo: Senhor, por que a gente não vive mais isso tão frequentemente? Aonde é que eu estou errando? Aonde é que nós estamos errando como igreja? Eu lembro da minha avó, e a minha avó ainda viva, contando que quando ela era dirigente do círculo de oração, ela orava, profetizava e as coisas aconteciam conforme Deus revelou para ela. Por que nós não estamos mais vivendo aquilo que Deus reservou para nós? Lembra como Deus te usava no passado? Quando Deus te dava mensagem, por que será que Deus não está te dando mais mensagem? Lembra no passado quando Deus te dava profecia? Por que será que Deus não está te dando mais profecia? Lembra no passado quando você chegava no culto, no hino da harpa, você já estava falando, adorando em línguas estranhas? Por que será que agora você vai para a igreja, sai da igreja e chega em casa da mesma forma que você saiu? O que falta para você viver o sobrenatural de Deus? Eu não sei se você crê nisso, já falei demais para o meu tamanho, mas eu vou dizer algo para você. Receba essa palavra profética. Se você crê nisso, se não crê, não tem problema, aí é você e Deus. Mas se você crê, a sua renúncia ela vai gerar novidade de Deus na sua vida esse ano. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: aleluia. Enquanto você abre mão, você vai viver coisa nova esse ano. Deus vai fazer
coisa nova na vida de alguém. Deus vai colocar graça na sua mão de novo. Deus vai colocar unção na tua mão de novo. Deus vai colocar presença na tua vida de novo. Eu já vejo você falando e Deus curando a alma de alguém. Eu já vejo você pregando e Deus trabalhando na vida de alguém. Eu já vejo você louvando e Deus descendo com graça na congregação. Eu já vejo você tocando e assim como Davi tocava, os demônios fugiam da vida de Saul. Deus quer te usar com graça, se posiciona pelo amor de Deus. Aleluia, Deus está procurando os posicionados aqui nessa noite. Deus está procurando os inconformados aqui nessa noite. Deus está procurando alguém que quer se posicionar aqui nessa noite. O raso não serve mais para a tua vida. Não. A pouca oração não serve mais para a tua vida. A pouca palavra não serve mais para a sua vida. A superficialidade não serve mais para a tua vida. Deus está te chamando para um tempo de profundidade aqui nessa noite. Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa noite, e a pastora também. Eu vejo Deus trabalhando no coração de alguém aqui nessa noite. O texto de Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eis que eu cearei com ele. Abre a porta para o Espírito Santo aqui nessa noite. Abre porta para Deus testificar no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou fechar a mensagem. Se você pode fechar os seus olhos, feche seus olhos. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua alma. Feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo. Eu sinto uma graça de Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Escute a voz do altar, pelo amor de Deus. Jesus, a tua palavra foi pregada conforme a tua orientação, Pai. Sem acrescentar e sem tirar, Jesus. Eu sinto o teu Espírito Santo trabalhando nessa congregação. Aonde tu encontrares um coração aberto aqui nessa noite, traz um renovo espiritual, Jesus. Nós não estamos mais satisfeitos com a mornidão que estamos vivendo. Nós queremos ser usados uma vez mais, Senhor. Nós queremos ser impactados uma vez mais, Senhor. Levanta nessa congregação pregadores, levanta ensinadores, levanta crentes, levanta mulheres, levanta pastores, pastoras, missionárias, cheias do teu Espírito Santo, Senhor. Eu vou insistir um pouco mais, porque o Espírito Santo me orienta. Jesus vai trabalhando na alma de alguém que entrou cansado. Vai trabalhando no coração de alguém que entrou cansado aqui nessa noite. Que tu possa nos alimentar para que a gente possa andar alguns dias mais na tua presença, Jesus. Levanta-nos como atalaias na tua casa, aleluia. Levanta-nos como instrumentos na tua casa, Senhor. Senhor, a tua palavra pregada, sem acrescentar e sem tirar, faça algo novo nessa congregação. Aonde tu encontrares um coração aberto, Jesus, que tu nos leve para um tempo de novidade na tua presença, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.